Este salmo de número 90 é um salmo de Moisés. E a ocasião que Moisés escreveu esse salmo foi no deserto, quando eles saíram do Egito e peregrinando para a posse da terra prometida. Num determinado momento eles montaram um acampamento em Cades Barneia. Falei um pouco sobre isso pela manhã. E ali naquele momento onde eles estavam com o acampamento armado, com o tabernáculo feito, plantando, colhendo, cuidando da terra, fazendo as festas da Páscoa, do Pentecostes, dos tabernáculos, eles viveram ali por 39 anos e alguns meses. E é ali que Moisés escreve o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. E é ali que Moisés escreve essa oração que foi colocada em forma de melodia e foi cantada. Por isso é chamada de Salmo de Moisés. E diz assim: Senhor, verso 1, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Lá no verso de número 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E no verso 17, ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Não feche a sua Bíblia. Eu li o primeiro, o versículo do meio e o último. Mas eu ainda vou voltar numa meditação neste salmo. Mas eu quero que você pense na seguinte perspectiva: andar e viver na presença de Deus é muito melhor do que fazer aniversários. Receber das bênçãos de Deus é muito melhor do que receber dos presentes desta vida. Eu sou muito grato, extremamente grato, por todas as manifestações de carinho, de amor, de gratidão e por todos os presentes que eu recebi durante toda essa semana. Realmente os irmãos capricharam e me surpreenderam e eu fiquei extremamente feliz com tudo que vi, ouvi e recebi nesta semana. Mas eu preciso, diante de tudo isso, dizer a você que eu sou muito grato aos presentes e às manifestações de carinho que recebi de vocês. Mas eu preciso te lembrar que mais importante do que receber o reconhecimento, o carinho e os presentes dos homens, mais importante é viver e andar na presença de Deus. É receber das bênçãos e dos presentes que o Senhor nos concede. E um dos presentes que o Senhor tem me concedido é você, a sua vida como pessoa, como ovelha, como amigo, como companheiro, como parceiro de oração, parceira de oração, sua vida como igreja, como rebanho que o Senhor me confiou para cuidar. Tudo isso eu considero presente da parte de Deus, e sou muito grato a Deus, e eu percebo então que na nossa vida e na nossa dinâmica da vida com Deus, as bênçãos de Deus são muito importantes, e ninguém consegue viver plenamente feliz se não estiver das mãos do Senhor recebendo bênçãos. Portanto, eu queria ler esse salmo com esse enfoque, porque esse salmo tem essa perspectiva. Moisés está lá no deserto, num período de transição, ele está saindo de uma escravidão e levando o povo para uma situação
de promessa, de posse da terra, de bênção, e ele ali faz uma reflexão, e fruto dessa reflexão estão as palavras registradas nesse salmo, e nós percebemos aqui claramente que Moisés está fazendo um contraste entre a realidade eterna de Deus e a realidade transitória humana. Portanto, como disse Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós precisamos, ainda que os nossos pés estejam nesta terra, nossa alma deve estar conectada no céu. E o nosso coração não deve estar como crentes, como filhos de Deus, como servos do Senhor, o nosso coração não pode estar preso à realidade humana, mas à realidade eterna. Porque nós, os que cremos, nós, os que já recebemos a vida eterna, para nós a vida já é eterna. Para nós, embora ainda habitamos num corpo físico e temporário, ainda vamos passar por um processo de transformação, mas espiritualmente já somos eternos. E a minha pergunta para você nessa noite é: como você tem vivido a sua vida nesta terra? Numa perspectiva terrena, material, física, humana, ou numa perspectiva espiritual e eterna? Quando as coisas boas chegam até você, ou até mesmo as coisas ruins, como você as interpreta? Como você olha para os acontecimentos desta vida? Como coisas que são ligadas a este plano? Ou você entende que existe um objetivo maior, um propósito maior para todas as coisas que nos acontecem? Portanto, eu quero ler esse salmo com essa perspectiva. Estar ligado na realidade eterna de Deus faz a nossa vida ter sentido, propósito. E é muito melhor viver ligado na eternidade, no propósito eterno de Deus, do que nas coisas materiais, temporárias, transitórias da nossa vida. Então, em primeiro lugar, o salmista diz que o Senhor tem sido um refúgio. Então, eu sei que não é todo dia que a gente faz aniversário. Não é todo dia que a gente recebe manifestações de carinho. Não é todo dia que a gente recebe presentes. Não é todo dia que a gente sorri. Não é todo dia que tudo dá certo. Não é todo dia que tudo vai bem. A minha pergunta então é: o que fazer quando as coisas vão mal? E a resposta é: ter no Senhor um refúgio para as nossas almas. Porque nem sempre tudo vai dar certo. Nem sempre tudo vai ser bom. Nem sempre tudo vai ser agradável. Então, o que é que a gente faz quando as situações são adversas? A gente corre para o Senhor e busca nele um refúgio, porque ele é o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, ele foi refúgio para o Adão, lá no paraíso. O Adão pecou, foi expulso, e ele continuou sendo um refúgio para o Adão. Toda vez que Adão se arrependia, toda vez que Adão buscava o Senhor se fazia disponível para ele, para o Sete, para o Enoque, para o Noé, para o Abraão, para o Isaque, o Jacó, o José, o Moisés, o Josué, todos os juízes, todos os reis, todos os profetas, todos os discípulos, todos os apóstolos, todos os crentes têm no Senhor um refúgio de geração em geração. E o Deus que era refúgio no deserto continua sendo um Deus que é refúgio em 2017. Louvado seja Deus, porque Ele é nosso refúgio. Passe o tempo que passar, temos refúgio em Deus. Glória a Deus por isso. Antes que os montes nascessem, disse Moisés,
e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que é que Moisés está dizendo? Aqui as coisas são passageiras. Amanhã já não vai ser mais meu aniversário. Amanhã já não vai ser mais. E hoje mesmo, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou: pastor, queria conversar sobre isso. Aí eu fui e botei uma carinha tipo assim, né? Aí a pessoa respondeu assim: ah não, hoje é seu aniversário, deixa para amanhã. Eu não quero estragar seu aniversário. Amanhã eu estou de folga, mas eu já sei que vai ter um pepino para descascar. Louvado seja Deus. Porque a situação não permanece para sempre. Porque nesta terra, neste mundo, como diz a parte A do verso, antes que nascessem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, ou seja, aqui as coisas são passageiras, aqui as coisas são transitórias, aqui vira o vento e o sol vira chuva, e a chuva vira sol, e a felicidade vira tristeza, e a angústia vira alegria, mas na eternidade não tem como mudar, porque lá tudo é para sempre, é eterno, não muda, não acaba. Não tem passado, presente, futuro. Não tem transitoriedade. É eterno. Portanto, irmãos, é muito bom fazer aniversário. Mas melhor do que isso é estar conectado na eternidade com Deus. E perceber que ainda que as coisas aqui sejam transitórias, quando o nosso coração está ligado no eterno, a gente tem paz para prosseguir em meio ao deserto dessa vida. Louvado seja Deus. Verso 3 diz: tu, que é Deus, reduzes o homem ao pó. Ou seja, diante de Deus, o que é o homem? Um pó. E dizes: tornai filhos dos homens. Ou seja, é Deus quem derruba, é Deus quem levanta, é Deus quem abate, e é Deus quem dá a vitória. Tu, disse o salmista, é Ele quem comanda, é Ele quem controla, Ele é soberano, Ele é onipotente, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 1000 anos nossos, gente, em 1000 anos o ser humano faz muita coisa, mas 1000 anos para Deus, ou seja, a transitoriedade desta vida diante da eternidade de Deus é apenas um sopro, um nada. A nossa vida, que a gente julga extremamente importante, não dura nem 100 anos. A grande maioria de nós aqui, eu então, talvez não passe nem dos 50, talvez, 60. A grande maioria de nós aqui não vai passar de 100, irmãos. Não vai passar. Sinto muito lhe informar. Com essas porcarias que a gente anda comendo, não passa. De 100, não passa. Então perceba, o salmista Moisés está dizendo, 1000 anos para ele é, uma vigília da noite. E 100 anos? E a gente às vezes olha para a nossa vida e fala, nossa, quanta coisa a gente viveu, quanta coisa a gente sofreu, quanta coisa a gente passou, vida, céus, azar, ai meu Deus, eu não aguento mais. Aí quando você conecta a sua percepção com a eternidade, você olha para a sua vida e percebe o quão ínfimo, o quão passageiro nós somos. Tu arrasta na torrente, e são como um sono, como a relva, como a graminha, que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Olha só Moisés, fazendo a comparação do ser humano com Deus. O ser humano diante de Deus é aquela florzinha da grama, que de manhãzinha,
por causa do orvalho, ela dá uma brotadazinha, e quando vem o sol, de meio-dia para tarde, ela já seca e morreu. Diante de Deus, toda a nossa vida, por mais que dure 100 anos, é como a flor da graminha, que surge de manhã e à tarde já se foi. O que eu quero que você perceba, meus irmãos, é que não podemos valorizar demais as coisas desta vida, porque assim como a flor da grama, elas são passageiras. O que devemos valorizar de fato são as coisas eternas, porque essas não passarão. É melhor juntar tesouros no céu, onde a traça não come, onde a ferrugem não estraga, porque lá é o lugar da eternidade. Então não fique preocupado, não fique ansioso, não fique angustiado para conquistar, para ganhar, para obter as coisas desta vida. Há coisas mais importantes do que as coisas desta vida, irmãos. O apóstolo Paulo disse que se ele pregasse o evangelho visando as coisas desta vida, ele seria o pior de todos os homens. Mas ele pregava o evangelho com uma motivação, e a sua motivação estava no céu, a sua motivação estava na eternidade, porque de eternidade em eternidade existe um Deus no céu, que tudo vê, que tudo controla, que sabe todas as coisas, e que preparou algo muito especial para mim e para você. Não se perca, não se prenda, não se amarre, não se escravize nas coisas dessa terra, porque elas passarão. É muito bom fazer aniversário, mas daqui a pouco tempo eu não farei mais aniversários, porque depois que eu partir, ninguém vai comemorar mais o meu aniversário. Mas louvado seja Deus, que eu não vou estar aqui comendo bolo, eu não vou estar aqui comendo chocolate, eu não vou estar aqui comendo cesta de frutas, eu não vou estar aqui vivendo essas coisas muito boas, mas eu vou estar nas bodas do Cordeiro. E sinto muito, irmãos, o que vocês me deram foi muito gostoso, mas eu acho que o que eu vou comer lá vai ser muito melhor. E eu queria que você estivesse lá também comigo, para a gente comer junto das bodas do Cordeiro, daquela mesa que vai ser posta diante de nós, e nós seremos convidados: vinde, benditos. Vamos fazer agora a grande festa. Vocês acham que festa de aniversário é importante? Vocês já acham que festa de casamento é importante? Vocês se matam por causa disso? Agora vocês vão ver o que é festa de verdade. O grande casamento entre Cristo e a igreja, que se dará por toda a eternidade. Você quer festa melhor do que essa? Então minha pergunta para você é: você vai participar dessa festa? Festa de aniversário é muito bom, mas melhor do que festa de aniversário é participar da festa eterna, na presença do Cordeiro de Deus. Verso 7 diz: pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante do Senhor puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados estão diante de Deus, e sob a luz do teu rosto, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas omissões, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acham-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, e havendo muito vigor, 80, neste caso o melhor deles já é canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da ira do Senhor? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos, disse Moisés, após a reflexão de que a sua vida seria breve, de que sua vida seria passageira, de que o seu tempo de existência estava chegando ao fim, mas ele sabia que ele estava trabalhando para algo maior, ele sabia que ele estava servindo a um propósito maior do que sua própria vida. Por isso que ele diz ao Senhor, após concluir que sua vida não era nada diante de Deus, e que ele devia então gastar os seus dias para
glória e o propósito de Deus, ele diz: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, porque sábio é aquele que sabe contar os próprios dias, e nossos dias são breves, são passageiros, são rápidos, eles voam, e se nós não tivermos sabedoria, a vida passa e a gente não percebe o quanto abençoado nós somos. Verso 13: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tem afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aqui agora ele está fazendo um contraponto entre o sofrimento do Egito na escravidão e a bênção de viver na terra prometida. E ele está dizendo: Senhor, por favor, lembra-te do tempo do nosso sofrimento e nos dê um tempo de paz, de tranquilidade, de segurança. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido. Ou seja, eu sei, Senhor, que nós merecemos aquilo que estamos sofrendo, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, porque nós erramos contra o Senhor, mas se lembre de nós, tenha compaixão de nós e nos dê dias melhores. Alegra-nos. Aos teus servos, verso 16, apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Sabe, queridos, é verdade que nós temos tempos de deserto, nós temos tempos de escravidão, nós temos tempos de Egito, nós temos tempos de opressão, de escassez, de sofrimento, de fazer conta, de contar moedinha para comprar o pão no final de uma tarde. Mas também é certo que para nós está prometido uma eternidade abundante, com toda a fartura que nós poderemos ter. A pergunta é: o que você valoriza mais? O que é que você valoriza mais? Você valoriza mais ter as coisas nesta vida ou ter as bênçãos da eternidade? Onde está o seu coração? Ali estará o seu tesouro. Se o seu coração está nas coisas dessa terra, o seu tesouro será dinheiro, bens, carro, casa, e tudo isso a traça come, a ferrugem come, e você não vai poder levar isso no seu caixão, porque caixão não tem gaveta. Portanto, o mais importante é ter sabedoria para contar os dias e perceber que tudo o que vivemos nessa breve vida e nesse ínfimo sopro de existência, o que nos dá sentido é viver com um propósito maior. E o propósito maior para qualquer ser humano é viver para a eternidade, é viver focado na eternidade, é perceber que a eternidade que Deus tem preparado para nós é muito, muito maior e melhor do que qualquer coisa que possamos experimentar nessa vida. Por isso ele termina desse jeito: seja sobre nós a graça do Senhor. Repare que ele não pede a bênção do Senhor, ele não pede a prosperidade do Senhor, ele não pede a salvação do Senhor, ele não pede o amor do Senhor, ele não pede tantas coisas que ele podia pedir do Senhor, ele pede a graça. Sabe por que ele pede a graça? Porque ele reconhece que ele não merece nada do que tem. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vivi e ainda viverei, pensava Moisés, é fruto da graça de Deus sobre a minha vida. Eu não mereço nada, não merecia ser líder deste povo. Eu, um filho de criação da filha do faraó, eu que fui criado 40 anos naquele palácio, eu que um belo dia me rebelei, me revoltei contra aquela opressão e fui assassino, matei um soldado egípcio. Eu que fui covarde e fugi para o deserto, e ali em Midian passei mais 40 anos cuidando das ovelhas do pai de uma moça que eu conheci e me recebeu como seu marido. Eu que com 80 anos gaguejava de medo do que Deus tinha para a minha vida. Eu não mereço nada,
Mas Ele pegou aquele covarde, assassino, rebelde, medroso e transformou num dos maiores líderes de toda a história da humanidade. Não porque eu mereço, mas porque Ele, de eternidade em eternidade, é Deus sobre todos. Porque Ele, quando eu tive medo, Ele foi o meu refúgio. Quando eu me senti desamparado, Ele foi o meu refúgio. Quando eu precisei, Ele sempre estava disposto a me ouvir, me orientar e me acolher nos seus braços graciosos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, que confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, Ele tem confirmado a obra das nossas mãos. Nós não merecemos, mas Ele tem nos abençoado muito. Portanto, eu quero te dizer nesta noite, muito obrigado por ter feito este meu aniversário ser muito especial. Mas eu ficaria muito mais grato se eu percebesse que você vive conforme essa verdade que nós vemos aqui agora. Ficaria muito mais feliz. E sabe qual é o melhor presente de aniversário que você pode me dar? Entregando a sua vida e fazendo desse Deus o seu refúgio.